Muito bem, alunos, vamos começar mais uma aula do nosso curso do Mestrado Profissional de Proteção Radiológica. Nossa aula, então, hoje é sobre dispositivos ativos para medir as radiações, certo? Vamos começar, então, com as câmaras de gás, que são os mais antigos detectores que temos. Como eles têm energia elétrica, eles têm uma pilha, eles têm uma bateria que estão junto com eles para fazer funcionar, eles permitem então você justamente ter um visor para visualizar instantaneamente essa radiação. Então, os principais dispositivos ativos são as câmaras de gás, que é a aula de hoje, cristais de cintilação e semicondutores. As câmaras de gás, elas são chamadas assim porque elas usam uma câmara, um recipiente, certo? Que contém gás. Pode ser até o ar comum ou um gás especial. E este gás é que vai sofrer a interação com os elétrons. Vai receber a radiação, como a radiação ionizante, vai liberar elétrons. Esses elétrons, por sua vez, vão então se direcionar a um ânodo, uma placa positiva, ou mesmo um fio positivo que atrai esses elétrons. Com isso, você tem uma corrente elétrica, que aí é possível de ser facilmente medida pelos dispositivos eletrônicos. Por isso, da necessidade de se ter uma alimentação, energia, bateria, pilha, para que esse circuito eletrônico possa funcionar. Então, basicamente, a câmara é um recipiente, geralmente cilíndrico, para ter questões de pressão, de ar ou do gás, certo? Onde você tem a câmara propriamente dita, que é o próprio recipiente, que é o cátodo, serve como cátodo negativo, e você tem um fio, eventualmente pode ser uma placa, normalmente é um fio, que faz de ânodo, que é negativo. Para você passar, obviamente, esse ânodo que fica dentro da câmara pela carcaça, e sem dar nenhum problema, você tem um isolante. E aí você tem uma alta resistência, que é justamente para que não haja corrente da fonte ao ânodo e do ânodo ao cátodo, como se fosse um curto-circuito, tá? Então você tem uma alta resistência de mega ohms, certo? E aqui você pode colocar então também uma alta tensão. Quando a radiação chegar aqui e liberar o elétron, então esse elétron vai se dirigir ao ânodo, esses vários elétrons, e vão então, em vez de procurar o caminho mais difícil, que tem alta resistência aqui, eles vão pelo caminho mais fácil, onde nós temos aqui picofarads, que é um capacitor, certo? Então, milhões de ohms e milésimos ou milionésimos de farad, que é o capacitor. Então, elas vêm por este caminho aqui, passa pelo circuito amplificador, e aí por um medidor que vai dar instantaneamente qual é o valor da radiação. Tá? Essa é a grande vantagem dos medidores ativos. Bom, a vantagem, como deu para mostrar ali, basicamente a câmara é aquilo mesmo, então ela é simples de ser construída, relativamente barata, tá? Certo? É dos detectores, geralmente é o mais barato. Pode ser pequena, tamanho aí de um celular, digamos, o equipamento todo eletrônico, a câmara em si muitas vezes é do tamanho de uma pilha, certo? Ou até menor um pouco. Só que quanto maior, mais gás você tem, mais capacidade de absorver a radiação e medir essa radiação. Maior eficiência, maior confiabilidade. E ela tem uma coisa interessante, é que de acordo com o valor de tensão, na verdade o campo elétrico que você tem entre a carcaça e o ânodo, quanto mais tensão você tem, mais você atrai, mais rapidamente você atrai os elétrons, tá? E aí você tem um funcionamento diferente da câmara de ionização, que a gente vai ver. Tá? Então, o que acontece? A gente tem uma mesma câmara, uma mesma construção, que é o cilindro com o gás e o ânodo dentro, certo? Mas, de acordo com o campo elétrico que eu coloco entre ânodo e cátodo, eu tenho um comportamento diferente. Então, a gente tem uma região inicial de recombinação, chamada de recombinação, que a câmera não funciona, ela não consegue medir. Depois a gente tem uma região mais ou menos plana,
chamada câmara de ionização, o funcionamento como câmara de ionização. Depois nós temos então uma região chamada contador proporcional, que vai então variando aqui o seu comportamento, e a parte aqui do Geiger-Miller. Então a gente vê que de acordo com o campo elétrico, o número de íons coletados, ou seja, a corrente elétrica que eu obtenho, ela é maior para um mesmo fóton, para uma mesma partícula. Então se vem uma partícula com uma determinada energia, eu consigo coletar, se ela está construída na forma de câmara de ionização, uma quantidade de íons, uma quantidade de corrente elétrica. Se esse mesmo fóton, a partícula, entrar num contador proporcional, eu já consigo 10, 100, 1000 vezes mais elétrons coletados lá no ânodo, ou seja, meu sinal é mais forte. Depois é o contador Geiger-Miller e, por fim, descarga contínua, que seria o curto-circuito. Isso aí a gente vai vendo aos poucos agora cada uma dessas faixas de funcionamento. Então a região de combinação, que é a primeira região que a gente comentou, tá? O que acontece? O fóton interage e libera um elétron, que a gente chama de P, fraco. O que acontece? O elétron sai, ele é arrancado do íon dele, né? Que seria o átomo, deixa esse íon positivo, deixa um espaço lá onde ele estava, né? A vaga onde ele estava. E aí o que acontece? O campo elétrico que atrai para o ânodo desse elétron, ele é tão fraco que o elétron pensa assim, eu vou lá na frente pegar aquele ânodo, entrar lá naquele ânodo, ou eu volto para o meu íon positivo que está aqui do meu lado me chamando. Não é confiável, certo? Cada vez eu tenho uma quantidade de corrente, etc. Então, não é utilizado na prática, certo? É essa primeira região de funcionamento, certo? Ou seja, pode acontecer também, se eu não regular bem a minha câmara de ionização, né, o fabricante, na hora de fazer, não regular, ela pode cair nessa região e não medir nada, certo? Bom, o que acontece? Então, não é sempre que todos os elétrons que são liberados vão chegar e atingir o ânodo. Tá? Alguns vão justamente parar no meio do caminho. Então, o segredo aqui é uma espécie de tempo. Tá? Tempo, distância de trânsito, ou seja, se ele demora muito tempo para chegar no ânodo, ele vai muito devagar, com isso ele pode mais facilmente cair numa lacuna lá no íon positivo, atrair ele. Então, se eu aumentar o campo elétrico, é como se eu desse mais velocidade para esse elétron, com isso ele passa mais rápido e nem vê o íon positivo. Ele só vê o ânodo positivo chamando ele, nem vê o íon positivo, certo? Então, com isso, se eu aumento o campo, se o meu campo for mais intenso, certo? Essa chance de recombinação aqui passa a ser menor, tá? Isso aqui não acontece mais, não há mais recombinação. Então, tudo que eu produzo, todos os elétrons que eu libero, que eu produzo com a radiação, eu consigo coletar, eu consigo medir lá no ânodo. Então, essa é a grande vantagem do aumento do campo elétrico. Tá? Aqui tem um gráfico, né, mostrando alguns gases, como é que eles se comportam, né? Então onde é que estaria a região de recombinação deles, tá? E a partir de qual tensão, qual campo elétrico, eu começo então a entrar na próxima região, que é a região D, aqui só para mostrar, tá? Diferentes gases, diferentes situações. Bom, câmara de ionização, que é um nome muito comum, digamos assim, é o nome usado para se chamar a câmara de gás. Só que, na realidade, a câmara de ionização é um modo de operação da câmara de gás, tá? Ou um tipo de construção, de ajuste da câmara de gás. Então, o que a gente tem é um fóton interage e libera um elétron, IP. Lembre-se que eu falei do IP antes lá, para a gente guardar isso. E eu vou repetir esse IP várias vezes, certo? Esse elétron, ele pode liberar outros elétrons, ou seja, ele sai com muita velocidade que ele recebeu da radiação, a velocidade que ele tem do ânodo, né, a tensão, a diferença potencial que é transformada em tensão para atrair ele ao ânodo. Então ele vai se chocando, vai batendo mesmo, vai arrastando, empurrando outros elétrons. E aí a gente chama de IT, I total, I primário, I total. Esse total ele é capturado pelo ânodo, ou seja, ele chega no ânodo, entra no ânodo e vai ser medido. Tá? Só que o que acontece?
Como eu tenho um elétron liberando outros 500 mil elétrons, essa corrente é muito baixa. Muito baixa. Então eu preciso de uma eletrônica muito sensível para medir esses poucos elétrons. Tá? Inclusive a gente usa uma técnica chamada integração. Na verdade não há uma corrente elétrica, ou seja, não tem muitos elétrons passando por segundo. Na verdade você vai acumulando esses elétrons. Tá? Você vai esperando chegar. Ó, chegou 5, 10, agora estou com 30, 50, 100, 200, agora eu conto. Ah, chegou 200 elétrons. Tá? Uma coisa mais assim, tipo enchendo um balde. Tá? Não é um fluxo constante. Eu encho o balde, paro, agora eu vou medir quanto que eu tenho no balde. Depois, agora, esvazio o balde, enche de novo, né? Espera encher de novo e assim vai indo mais ou menos. Tá? Então é uma técnica de integração. Certo? Porque a corrente é muito baixa, a eletrônica é muito cara. Então se a gente tentasse assim, reproduzir, né, visualmente, então eu tenho a radiação X, interage com um elétron, esse elétron, ao ser atraído pelo ânodo aqui, o que ele faz? Ele vai colidindo num átomo que está aqui, libera um elétron, outro átomo, outro, libera o elétron, e aí esse elétron então é atraído lá para o ânodo. Então em vez de eu ter um elétron só, eu consigo ter vários elétrons. Consigo ter um monte de elétrons aqui sendo atraído. E com isso, a minha eletrônica aqui tem que ser de precisão, porque esses elétrons não são muitos, né? Parece. Indo lá para aquele gráfico, a gente tem, então, a região de câmara de ionização. Tá? Essa é a região da câmara de ionização. É uma região com campo elétrico não muito alto, a gente até vai explicar nas próximas etapas por que não pode ser muito alto, tá? Não pode ser baixo, porque senão eu entro na recombinação, também não tem graça nenhuma, né? E tem uma vantagem aqui, né? Por que eu tenho essas duas curvas lá, que eu até não falei no início, eu vou falar agora. Eu tenho, digamos que um fóton de 50 keV, 50 mil elétron-volts. E tem um fóton de 10 mil elétron-volts. O que acontece dentro da câmara de ionização? Tá? Ela vai liberar mais elétrons se eu tiver mais energia chegando do fóton. Então, a quantidade de íons coletados, de elétrons coletados, a corrente elétrica que eu vou conseguir medir é proporcional à energia do fóton. Se o fóton tem 50 keV, eu libero 5 vezes mais do que um fóton de 10 keV. Isso permite que eu faça o que a gente chama de discriminar as radiações, ou a energia das radiações. Eu consigo discriminar, eu consigo separar, eu consigo dizer, chegou um fóton de 50 keV, agora passou um fóton de 15 keV, agora veio outro fóton de 30 keV, passou outro fóton de 50 keV, mais um fóton de 100 keV. Eu consigo medir a energia do fóton. Tá? Com muita precisão mesmo, certo? O que faz desses circuitos serem, obviamente, muito caros. Tá? Como é que eu sei, como é que eu consigo medir a energia do fóton? Pelo seguinte, cada gás que eu coloco naquela câmara de ionização, inclusive se eu fizer uma mistura de gás ou alguma coisa assim, eu consigo saber que cada gás ele tem uma energia constante para liberar, para fazer aquele elétron se separar do átomo e ter o íon positivo. Tá? 2, 3, 5 elétron-volts. Então, se for 5 elétron-volts e eu conseguir contar 100 elétrons lá no meu ânodo, se eu precisei de 5 para liberar cada um, 100 vezes 5, 500. Eu tenho 500 elétron-volts de energia que chegou através de uma partícula, de um fóton, de uma radiação. Certo? Então esse é o truque. Certo? Se eu botar um outro gás que tem 3, 8, 20 elétron-volts necessários para liberar o elétron, para soltar ele do átomo, então, e eu tive que contar 1000 elétrons, 1000 vezes 20, 20 mil. 20 mil elétron-volts foi o fóton que chegou e atingiu ali, ou uma partícula. Tá? Então é uma questão simples de multiplicação. Tá? Segunda etapa, segundo funcionamento de uma câmara de gás, contador proporcional. Então, de novo, já contar a historinha de novo.
o fóton chega, ou uma partícula, né? A gente fala muito fóton, mas pode ser uma partícula alfa, beta, chega, libera o primeiro elétron, o IP, a gente não pode esquecer dele. Depois, esse IP, esse elétron sozinho vai e consegue arrancar mais 500, 1000 outros elétrons. Só que aí acontece uma diferença. Eu tenho essa corrente, tá? Total, IT, esses elétrons também têm energia para liberar outros elétrons. E aí ocorre o que a gente chama de avalanche. Então, um elétron libera 1000 e cada um desses 1000 libera mais 1000. E eu acabo tendo 1 milhão de elétrons chegando no ânodo. Tá? Mas para isso ocorrer, eu preciso de campos elétricos na ordem de 40 kV, por exemplo. Tá? E geralmente uma geometria cilíndrica que permite fazer isso. Tá? Como esse sinal é muito intenso, a minha eletrônica não precisa ser de alta precisão. Certo? É a mesma maneira que eu quiser medir coisas abaixo de milímetro, eu preciso, por exemplo, de um paquímetro. Paquímetro é uma régua especial para medir coisas abaixo de milímetro. Não, eu quero saber se é 0,1 milímetro, 0,2 ou até menos, 0,01 milímetro. Então existe o paquímetro. Se eu quero medir coisas que são de 2, 3, 4, 5 centímetros, eu posso usar uma régua de milímetros ou apenas de centímetros, certo? Então essa é a grande vantagem. Bom, então aqui a gente tem de novo a mesma representação, né, pictórica aqui do fóton, ou enfim, da radiação, interage, libera um elétron, o primeiro elétron que ela encontra, né, e passa toda a sua energia para ele. Esse elétron, então, vai para o seu caminho em direção ao ânodo, certo? No meio do caminho, ele bate em outros elétrons, outros átomos, né, que estão aqui. Esses átomos se liberam, e ao se dirigir ao ânodo, eles vão também liberando mais elétrons. E aí eu tenho uma avalanche, uma corrente de avalanche, certo? Então isso faz com que o meu sinal, que antes era só esse pouquinho de elétrons aqui, esse pouquinho de elétrons, agora é esse mundo de elétrons aqui, certo? Então a gente chama de contador proporcional, porque há uma proporção entre essa corrente, que é mais alta, e a corrente original. Certo? Então, só lembrando aqui no gráfico, tá? Eu tenho, então, a parte do contador proporcional, que vai daqui numa região que eu ainda consigo discriminar as energias, ou seja, eu ainda consigo separar pela corrente qual foi o fóton, qual foi a radiação alfa, beta que entrou aqui. E a gente tem uma outra parte chamada de contador proporcional limitada, que já não é tão possível discriminar, tá? Você já perde a capacidade de discriminar. Muito bem, e aqui vem uma coisa interessante que a gente tem que falar. Em inglês se chama ion chamber, câmara de ionização, ou câmara de íons, certo? Ion chamber. Só que a câmara de ionização, o modo de funcionamento de uma câmara de gás, certo? Funcionando como câmara de ionização, esse modo de funcionamento, essa precisão para detectar a energia que chegou, isso não é usado na prática, no dia a dia. Isso é só para laboratório, praticamente. Então, na radiologia, na radioterapia, medicina nuclear, tá? Na maioria dos casos, 99% dos casos, você quer medir a radiação como um todo. Röntgen, Gray, Sievert, você não quer saber a energia do fóton, etc. Tá? Isso não interessa. Então, os equipamentos que você compra, embora sejam ditos ou vendidos como câmara de ionização, porque no inglês é ion chamber, câmara de íons, eles não são câmara de ionização. Elas são câmaras, são contadores proporcionais, até muitas vezes proporcional limitado, certo? Tá? Então, a gente até diz, é comum, vamos comprar uma câmara de ionização, me empresta a câmara de ionização, mas na realidade elas são câmaras de gás, tá? Possivelmente funcionando na região de contador proporcional limitado, certo? Por quê? Porque eu só quero identificar
uma média ali da energia, quantidade de energia, e vou depois converter isso por calibração, vou converter em Grays ou Sievert, enfim, Reuter, na unidade que eu quiser. Tá? Então, dificilmente você vai comprar para uso regular uma câmara de ionização, porque se realmente for uma câmara de ionização, é muito cara. Tá? 10, 20, sei lá, 30 mil dólares, certo? Enquanto que um bom detector de radiação para medir Grays e Sieverts, 500 dólares, 1000 dólares, por aí, certo? Então, não, mesmo que eles dizem que seja uma câmara de ionização, na verdade estão dizendo que é uma câmara de gás, é uma câmara de íons, como eles chamam, ion chamber, tá? Mas ela não está funcionando no modo de câmara de ionização, com certeza, pelo preço, tá? Muito bem. Aqui também a gente tem, interessantemente, uma visão de como seria, né? Isso aqui foi uma simulação feita num artigo. Então, vem o IP, tá? Que é o primeiro elétron. Esse primeiro elétron, então, ele vai se dirigir ao ânodo, que está longe, digamos assim, né? Aí ele vai se dirigindo. No meio do caminho, como ele tem muita energia, ele bate nos outros, né? Toda essa parte aqui seria o IT. E esse IT vai saindo e vai, também tem muita energia, vai batendo e gera uma corrente de avalanche, tá? Então, a gente pode ver aqui numa vista de cima, digamos assim, superior, e na vista lateral, então, né, e até a questão meio errática aqui dos elétrons, né, aqui assim parece que estão mais comportadinhos, mas aqui a gente vai ver que a situação é errática. Então, primeiro IP, vai, sei lá, até mais ou menos aqui é o I total, certo? E aí depois, então, a gente explode para uma avalanche. E aqui a gente usa o fio do anodo, que é um fio bem fininho, tá? 25 micro. Ou menos, que é para justamente conseguir um campo elétrico muito intenso. Tá? Bom, como a gente comentou, a região proporcional limitada, certo? Ela perde a linearidade, ou seja, ela não consegue mais garantir que fótons de 50, 70 keV vão ser medidos como 50 e 70, né? Se atrapalha um pouquinho ali, certo? Então, mas você faz a calibração e com isso você consegue ter ainda uma resposta em millisieverts, por exemplo. O que basicamente acontece? É que quando você começa a ter muitos elétrons, certo? Livres, indo em direção ao ânodo, para trás você deixou muitos átomos positivos, muitos íons positivos, que perderam um elétron. Então, esses íons positivos também tendem a se deslocar, até porque é um gás, o movimento é livre, né, é facilitado, eles tendem a ir ao cátodo. O cátodo é negativo, bom, eu sou positivo, eu vou para lá, só que eles são pesados, são átomos inteiros, né, não é um elétron sozinho. Então, o que acontece? Eles demoram para chegar, e é demorar mesmo, é questão de velocidade, os elétrons vão para o ânodo e os íons positivos, lá os átomos do gás, vão lentamente tentando chegar no cátodo. Isso faz com que você tenha uma espécie de um campo elétrico local, pequeno, mas contrário ao campo elétrico principal que você tinha. Então isso diminui o campo principal, isso diminui a capacidade desses elétrons de, digamos, se deslocar mais facilmente, ter mais velocidade para gerar a avalanche, tá? Certo? E aí até novas avalanches também são prejudicadas, ou seja, se mais fótons interagirem, se tiver muitos fótons interagindo, alguns talvez sejam perdidos, não sejam contados. Então, se usa a região proporcional limitada, tá? Se faz detector, mas assim, os bons detector caro, normalmente não são da RPL, principalmente para detectar ou discriminar a energia da radiação, tá? Não existe RPL para discriminar a energia da radiação, só se for muito simplório, né? Muito sem precisão, certo? Se você quer precisão, você pode usar o contador proporcional, e se você quiser muita precisão, como eu disse, laboratório, aí você pode ter então a câmara de ionização, que é a melhor das câmaras de gás. Tem outros equipamentos melhores ainda que a câmara de gás, certo? Muito bem. Esse aqui então é o efeito gota que eu falei, onde os elétrons muito rapidamente se dirigem ao ânodo, né, que é positivo, atrás do negativo, e aqueles elétrons que estão, digamos, no meio aqui do gás que já virou positivo,
eles não conseguem enxergar o positivo do ânodo, vamos dizer assim, né? O campo elétrico não é tão forte. O que eles enxergam? Esse monte de positivo em volta deles. Então eles não se dirigem para lá. Muito bem, o contador Geiger-Miller, que é a última possibilidade, digamos, de funcionamento da câmara a gás. Certo? A câmara a gás pode funcionar, então, no modo, na faixa, no tipo de operação ou na sua construção como Geiger-Miller. Então, Geiger foi quem, digamos assim, descobriu, montou, tá? E o Miller, que era o seu estudante de mestrado, doutorado, enfim, né, que trabalhava com ele, melhorou. Não tinha muita coisa que melhorar, mas melhorou. Bom, o que acontece? Qual é a ideia? É que o campo elétrico seja muito intenso. Então, o campo elétrico é tão intenso, tá, que qualquer momento que você conseguir liberar um elétron, esse elétron sai em disparada, sai com muita energia, batendo em todo mundo, levando todo mundo de arrasto, tá? Sensível, no sentido, tipo, espirrou perto dele, ele já dá avalanche, tá? Deu qualquer energia ali para o elétron se liberou, já dá avalanche, tá? E com isso tem o que se chama de super avalanche. Não é mais aquela avalanche da câmara proporcional, é a avalanche da avalanche. É simplesmente como se você estivesse no penhasco ali, pronto para cair, deu aquela empurradinha, caiu e aí vem o mundo abaixo. O que acontece com Geiger-Miller? Ele é, de uma certa maneira, entre aspas, sensível, porém essa avalanche é tão grande que se vier novos elétrons, novos fótons que vão liberar novos elétrons, isso aí se perde na avalanche. Então você já tem uma avalanche grande caindo. Se você joga mais uma pedrinha na avalanche, é mais uma em 1 milhão, não vai contar, certo? Então, no fundo, o Geiger-Miller ele é muito considerado como um detector de eventos. Ele simplesmente conta. 1, passou um fóton aqui. 2, passou uma partícula alfa. 3, 4, 5, ele conta. Ele é um contador de eventos. Ele seria um contador de atividade, certo? De atividade. Então, quando a gente fala na definição da grandeza, a gente já viu isso, definição da grandeza e como implementar na prática. No caso da atividade, que é contar quantas emissões tem por segundo de uma... Se eu quero medir partícula radioativa, de um átomo radioativo, de um material radioativo, se você quer contar quantas partículas e fótons e raios gama saem de dentro desse material radioativo, o Geiger-Miller é o melhor detector, porque ele detecta isso. 1, 2, 3, 4, 5. Não interessa a energia. Exposição, que é a liberação de elétrons no ar, liberação de elétrons ou carga elétrica no ar, a câmara de ionização, ou mesmo até proporcional, conta elétrons. Então você consegue implementar a grandeza atividade com Geiger-Miller e consegue implementar, colocar na prática a grandeza exposição com uma câmara a gás que não seja o Geiger-Miller, certo? Uma câmara a gás que esteja funcionando como câmara de ionização ou como contador proporcional, ok? Então, mostrando aqui como seria, eu tenho então o I primário. O I primário faz o I total, isso aqui seria o I total. O I total faz as avalanches, né? Algumas avalanches aqui. E essas avalanches fazem mais um monte de avalanche. Então você tem o que a gente chama de super avalanche, tá? Tem a avalanche da avalanche. E aí isso aqui então, como a gente diz, satura. Você tem milhões de trilhões de elétrons ali no ânodo. Se por acaso vier mais um fóton aqui, liberar um elétron, esse elétron tentar bater mais em alguns, etc. Isso daqui vai ser 1000 ou 2000 em 1 trilhão de elétrons que foram liberados. Ou seja, você não consegue mais contar. E aí o Geiger-Miller ele entra na região, que a gente comentou rapidamente e já vai passar para ela, que é a de descarga contínua. Ou seja, uma vez que ele dispara, ele não desliga mais. Ele passa a ter essa corrente elétrica continuamente, tá? Não para mais, certo? Processo de descarga contínua, porque essa avalanche é muito intensa e satura. Bom, o que acontece? Não só porque um elétron bate no outro, que bate no outro, que bate no outro, e isso se realimenta porque o campo elétrico é muito alto, ou seja, você está dando
sempre muita energia para todos os elétrons que você libera, e eles batem nos outros que ganham também essa energia. Além disso, você tem chamados fótons ultravioleta de desexcitação. Ou seja, alguns elétrons resolvem voltar para o átomo que estavam, né, ou um átomo que esteja disponível lá, um íon positivo, nunca acaba. Fica sempre. Então, uma vez que você ligou o aparelho e ele pegou uma radiação, qualquer coisa ali disparou, esquece, só desligando o aparelho de novo. Então, você tem que ter um processo que a gente chama de apagamento. Você tem que apagar as radiações ultravioletas, certo? Então, aqui a gente tem um desenho aqui também para simbolizar, tá? Então, vem o raio-x, libera o elétron vai lá e libera os outros elétrons aqui, certo? Só que nessa liberação ele manda um ultravioleta, que esse ultravioleta, não mais a radiação, esse ultravioleta gera uma outra avalanche, daqui sai outro, gera outra avalanche que vai para o ânodo, né? E assim por diante. Então isso nunca se acaba, entra em fluxo contínuo, nunca acaba, nunca desliga. Então você precisa fazer justamente o apagamento, tá? Certo? Bom, então só lembrando aqui, então nessa região aqui de Geiger-Miller, você não discrimina, obviamente, mais a radiação, então pode ser um fóton de 1 keV, ou um fóton de 1000 keV, de 1 MeV, de 5 MeV, todos geram, a princípio, a mesma corrente, todos geram aqui a mesma quantidade de íons, a mesma corrente, certo? Então você não consegue discriminar mais. Você só conta, chegou um fóton, chegou 2, 3, 5, 10, 20, 100 fótons ou 100 partículas. Tá? Só que nessa descarga contínua, se chegar um outro no meio da multidão, né, imagina, é um a mais na maratona. Não, você não vai identificar. Um a mais na maratona, tem 10 mil na maratona, um a mais, um a menos, você não vai detectar. Tá? Mesmo você esteja correndo um pouco mais rápido, um pouco mais lento, você não vai detectar. Então você tem que ir para um processo de apagamento. Uma câmara de ionização, né, uma câmara de gás aqui, né, que vai se ionizar, obviamente, porque os elétrons vão se escapar dos seus átomos. Então você tem câmaras pequenas, é comum câmaras pequenas. Quando você pega um detector desse tamanho, você acha que o detector é aqui embaixo. Não, isso aqui é a eletrônica e a pilha. Tá? Tinha umas pilhas antigas bem grandes, certo? Bem grandes mesmo. Quase o tamanho dessa caixa de sapato aqui. E o detector mesmo é isso aqui. Então aqui tá mostrando, né? Isso aqui está invertido, né? Aqui isso aqui não é um cabo para segurar, isso aqui é esse cabo aqui em cima. Então mostrando toda a parte da eletrônica que tem aqui também desmontado. Então esse aqui foi um dos primeiros detectores, né? Que lá do tempo Becquerel, Marie Curie fizeram, porque ele era relativamente simples. Tá? Ele detectava facilmente a radiação, porque ele estava sempre a ponto de fazer avalanche. Está só esperando você dar um empurrãozinho para fazer a avalanche. E ao mesmo tempo a eletrônica em si, o que se tinha na época era o suficiente, né? A coisa ia direto quase que nesse detector aqui, né? Nesse medidor aqui, medidores analógicos aqui. Então não precisava muita coisa, você já conseguia ter um detector a gás e identificar a presença da radiação e depois com o tempo até medir. Então, como eu falei, a gente precisa apagar o gás. O apagamento pode ser chamado externo. Externo significa o quê? Lá no ânodo, eu coloco um resistor e um capacitor. Então, eu faço que a corrente que está sendo gerada pela avalanche ela seja sufocada, digamos assim, né? O que o RC, o resistor e o capacitor vão fazer uma espécie de afogamento, de sufocamento dessa corrente, né? Vai matar aos poucos, vai fazer com que essa corrente caia a zero, ou então um chamado apagamento interno, que são átomos e moléculas misturados no próprio gás, tá? Que a gente vai ver agora. Então, uma alta constante RC, ou seja, você faz um resistor bem alto, tá? Com um capacitor também relativamente alto, para fazer com que essa chamada constante seja alta, com isso ele perca bastante energia ali, bastante elétrons ali, acabem perdendo a sua energia potencial no resistor e com isso parando o fluxo. Tá? O tempo é calculado para ser maior que o tempo para que os íons atingirem o cátodo, ou seja, tem que ser mais rápido do que os íons ir para o cátodo, então é tempo mesmo, é velocidade, é tempo.
o campo elétrico é mantido abaixo do necessário para criar as avalanches. Tá? Então o próprio RC ajuda a diminuir o campo elétrico. Então você começa lá com 1000 volts, aí dispara, o próprio RC acaba transformando isso em 800, 700, além de ele dissipar a energia lá pelo resistor capacitor, ele, digamos assim, mata um pouco o campo elétrico para que mate a avalanche, certo? E aí isso faz o que? Insere o chamado tempo morto do detector. Então esse detector só pode, ele automaticamente volta a funcionar, mas ele só pode voltar a funcionar depois de um tempo, certo? 5 milissegundos, 10 milissegundos. Se acontecer alguma coisa nesse tempo morto, ele não mede, certo? Daí que vem que a gente sempre fala de a gente conhecer os equipamentos, né, grandezas de equipamentos, para saber o que usar em cada momento. Então eu tenho o Geiger-Miller para radioatividade, ou atividade, medir atividade na medicina nuclear, que é muito usado, perfeito, certo? Agora, eu pegar esse Geiger-Miller e usar num raio-x, por exemplo, ele não vai medir. Por quê? Porque o raio-x ele tem uma intensidade muito grande, certo? E geralmente é muito rápido. O disparo de um raio, de uma radiografia numa mesa, lá no exame de tórax, seja de membros superiores, inferiores, é abaixo de 1 segundo. Tá? Na verdade é 1/10 de segundo. Então o que acontece? Chega os primeiros fótons de raio-x, criam uma avalanche, certo? No momento que ele criou essa avalanche, o próprio Geiger-Miller já tenta apagar essa avalanche. Chega os próximos fótons de raio-x, ele está apagando a avalanche, ou se mistura com aquela avalanche inicial, porque é muito fóton e a avalanche é a mesma, é uma só praticamente, né, o estouro da boiada, ou então eles vão chegar e está no tempo morto. E aí quando o Geiger-Miller está pronto de novo, pode mandar novos fótons para mim medir, já acabou a exposição. Já passou lá 0,1 segundo, alguma coisa assim, pronto, já acabou a exposição, você não mediu. Então o Geiger-Miller, por exemplo, não serve para medir radiação X. Tá? E outras, radioterapia, etc. Né? Fluxo contínuo e tal. Já, se eu pegar uma câmara de ionização e levar para fazer, ou uma câmara proporcional, né? Porque ionização a gente não vai ter. Uma câmara proporcional, certo? E levar, por exemplo, às vezes para medir radiação atividade, uma medicina nuclear, às vezes também não funciona. Tá? Por quê? Porque eventualmente está calibrado para um fóton X de 100 keV e eu vou lá para pegar de 50 a 100 keV, por exemplo, eu vou lá pegar fótons do tecnésio, que é 150 keV, já tem sensibilidade menor, certo? Está calibrado para outras situações, tá? Então também não funciona, certo? Então você tem que ter um instrumento certo, para o uso certo, para a radiação certa e também na calibração na faixa de energia correta. Se o apagamento for interno, ou seja, eu misturo um álcool ou um halogênio, bromo, cloro, por exemplo, no gás de cloro, e esse gás ele absorve, então, normalmente a luz ultravioleta, tá? Ele vai, então, bloquear essa luz ultravioleta, vai atrapalhar também os íons, enfim, ele vai fazer uma confusão lá, que não altera exatamente a detecção, mas vai alterar a avalanche, vai atrapalhar a avalanche, não vai deixar a avalanche ficar tanto tempo assim ligada, e com isso você reseta, né, você zera o equipamento para usar de novo. Tá? Então pode usar câmera de pequeno tamanho, Geiger-Miller, por isso que ele é barato, tipo uma pilha AA, por exemplo, poderia ser até num relógio se você quisesse. A única questão é que como ele é pequeno, menos volume, menos chance da radiação interagir, certo? A radiação pode passar pelo Geiger-Miller sem ser detectado, também pode acontecer, né? A questão já viu, coeficiente de atenuação linear, etc. Tá? E também a precisão é baixa porque vai um fóton de 1 keV, gera uma super avalanche. Um fóton de 100 keV gera a mesma super avalanche. Então ele não mede a corrente elétrica, ele mede pulsos. Ele mede assim, passou 1, passou 2, passou 3, passou 4. Tá? Se passou 5, 6 encavalado um no outro, ele não mede, só mede 1. Tá? Aí o amplificador, por isso, é bem
bem barato, né? Você quase nem precisa amplificar muito ali a corrente elétrica dessa avalanche, 10, 100 vezes, uma coisa barata, e o que a gente chama de um contador de pulso, que na verdade você vai contar os pulsos, né? A corrente vai estar zero, sobe repentinamente, depois cai a zero, sobe de novo quando tem avalanche, aí cai a zero pelo apagamento e assim por diante. Você vai contando pulso. Tanto que é muito comum uma grandeza, né? Não é exatamente uma grandeza, mas se vê nos equipamentos, é CPM, contagens por minuto. Então o Geiger Miller vai fazer isso, ele vai contando quantas coisas acontecem por minuto. Depois pode transformar em atividade, em becquerel, né? Ou então um milagre que se faz, né? Que não é nada confiável, é transformar essa contagem por minuto, né? Em Roentgen, milli-Roentgen, millisievert, Grace, etc. Né? Que isso não é possível, né? É feito, né? Eles se vendem, mas não é possível porque você não sabe a energia da radiação que está entrando, certo? E a transformação é sempre uma transformação direta, tipo 100 contagens por minuto é 1 miligray, ponto final, 50 contagens, 0,5. E na realidade a gente sabe que ele não conta, nem sempre contou 100, mas passou 120, que ele perdeu 20. Tem diferentes energias que geram diferentes número de elétrons livres, né, se a gente pensar em exposição, portanto depois lá para Gray, para millisievert é diferente, então não pode haver essa conversão direta de contagens por minuto para Gray ou sievert, mas tem, tá? A gente compra os equipamentos estão lá indicando milligray, só que aquilo só vale para uma condição especial que foi a da calibração. Então o fabricante calibrou lá, pegou às vezes a fonte de cobalto, geralmente 1 MeV, então para 1 MeV de energia, assim, eu verifiquei que 100 contagens por minuto dá exatamente 1 miligray. Então, beleza, está valendo. Mas são casos só específicos e tal, e isso nem o fabricante faz. Mas como eu quero usar para qualquer coisa, vou acabar que vou medir. Né? Esse aqui é um, por exemplo, que tem contagem aqui, você vai ver, vai ter milli-Roentgen, se não me engano. Ou miligray, depende, eles são iguais, só muda a escala. Tá? Então ele tem contagens por minuto, tem milli-Roentgen por hora, se não me engano, por minuto e total, né? E vai acumulando também. Certo? Aqui tem alguns outros tipos, lembrando que o detector mesmo é essa ponteira, tá? Aqui o detector é uma mais de superfície, uma pancake a gente chama, ou aqui também. Aí você troca a ponteira, a eletrônica é a mesma, né? Aqui é a mesma coisa. Aí você tem aqui geralmente uma caixa aqui que faz a geração da alta tensão, tá? Gera alta tensão aqui para o dispositivo e também filtra aqui o sinal para mandar para o eletrômero. Eletrômero é essa parte aqui que faz a medida mesmo, tá? A medida no sentido eletrônico, né? O detector está aqui, tá? O detector está aqui. Certo? Por fim, descarga contínua. Então, o que é a região de descarga contínua? Ou seja, descarga contínua é curto-circuito. Tá? Um curto-circuito. Então, começa e não para mais. Tá? Pode ser um fóton, né, que libera, ou até, às vezes, a tensão é tão alta que gera o curto-circuito no gás. Certo? Então, isso aqui não é usado, não tem, quer dizer, não é usado como detector, mas é usado no nosso dia a dia. Né? Essas lâmpadas fluorescentes que a gente tem, aquelas de tubo, né, que eram muito comuns ser usadas, agora está transformando em LED, está se usando LED, ou as PL, que a gente chama, as compactas também, né, que antes da incandescente passou para ela, aquilo são lâmpadas de descarga, né, um dos nomes dela é lâmpada de descarga, ou seja, na verdade lá você tem um circuito elétrico, tá? Você dispara batendo no gás, liberando a luz, e se você não cortar efetivamente a corrente elétrica, tá? Não desligar do interruptor, aquilo fica pro resto da vida. Ele não se apaga, ele não se desliga, os elétrons ficam em constante avalanche, digamos assim. Então, é um chamado circuito de descarga também. Aquilo é basicamente um curto-circuito ali, só que a corrente dos elétrons batem no gás e o gás emite luz. Então seria essa região aqui depois do Geiger-Miller, certo? Só para dizer o seguinte, que se o meu Geiger-Miller estragar, tiver algum probleminha, né, digamos que ele venha a estragar, eu vou acabar
podendo ir para, por exemplo, a região de descarga contínua, não mexe mais nada, né? A gente comenta aqui mais só nesse sentido, né? Se ele estragar, então você vai para o espaço. Certo? Então, por hoje a gente termina essa nossa aula. Lembrando, então, que temos outras aulas disponíveis. Por hoje, então, a gente termina essa aula, né? Lembrando que teremos outras aulas disponíveis aí para vocês logo, logo. Até mais, então.